Olá, amigo professor, tudo bem com você? Vamos falar de educação? Bom, eu sou o professor Marcelo, eu sou geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Eu peço que você assista aí esse trecho desse vídeo. Você já pensou em desistir? Pois é, eu também. Já tive muita desilusão na educação. Tenho até hoje. Mas quando eu escolhi ser professor, eu decidi jamais deixar de acreditar no poder da educação. Já fracassei, não acertei sempre. Mas quando erro, procuro mudar a receita, colocando mais ou menos ingredientes. Sempre com dedicação e atenção, tenho conquistado os meus objetivos. E o principal deles, mudar a vida das pessoas através de educação. Então, antes de desistir, procure mudar o caminho, procure mudar a receita. O seu objetivo maior deve sempre prevalecer. Eu sou o professor Marcelo, um apaixonado pela educação. E aí, já aconteceu isso com você? Já pensou em desistir da educação? Bom, como você viu, eu também já passei por isso. Eu já tive a minha crise na educação e, obviamente, eu tive que tomar algumas medidas para poder me reinventar. Então, se você, professor, está nessa situação, está bem desanimado, não sabe como atrair mais os alunos para a sua aula, a gente vai gravar aí uma sequência de vídeos procurando fazer você pensar e, claro, tentar convencer você a não mudar, a não sair, da educação. Os nossos alunos precisam de você. De repente você pode pensar, poxa Marcelo, mas eu faço de tudo, eu me empenho, eu me esforço e aí eu não tenho um resultado aí positivo desse meu aluno, né? A gente não tem uma valorização, a gente gasta muito tempo preparando aula e quando vai para a aula para aplicar esse modelo, toda essa preparação, a gente lá recebe um descaso dos alunos e obviamente chega no final do mês, os baixos salários vão fazer que você pense realmente, pense e repense se tudo isso vale a pena. Se todo o seu empenho para poder preparar uma aula, estar na sala de aula com 30, com 40 alunos, vale a pena. Recentemente eu tive dando uma palestra no TEDx, falando de educação, falando um pouquinho da minha carreira e o tema da minha fala era ensinar não precisa ser chato. Eu falo para vocês que durante muito tempo da minha carreira eu tinha sim umas aulas bem monótonas, bem chatas. Eu estudava o conteúdo a fundo, tentava passar para o aluno e obviamente eu não tinha o resultado do aluno. Eu acabava falando sozinho. Eu puxava o aluno, perguntava para ele e ele não respondia. Isso foi, claro, que acumulando os baixos salários, tudo isso, e chegou quase no final do ano, já estava quase decidindo a desistir. Eu não queria mais ser professor. Essa tinha sido a minha decisão mais ou menos ali pelo mês de setembro. Porém, eu tinha um contrato a cumprir e eu falei, não, vou arrumar um outro emprego, nesse meio tempo, mas eu vou seguir até o final do ano, dando aula, persistindo. Então, todo dia, assim, eu lembro quando eu dormia e eu acordava que eu tinha que dar aula, eu ficava assim, meu Deus, lá vou eu ter que dar aula de novo, naquele colégio, naquela turma. E lá saía eu totalmente, descontente e desmotivado. Obviamente isso refletia na qualidade da minha aula, porque eu não tinha vontade de estar ali na sala de aula. Então isso foi cada vez mais agravando até que um dia realmente assim, eu estava acho que quase entrando em depressão, não queria sair da cama para dar aula, e eu cheguei, parei e falei, bom, eu vou fazer minha última tentativa. Eu vou fazer minha última tentativa, eu vou mudar totalmente a minha estratégia. Eu vou me reinventar como professor. E foi aí que as coisas começaram a dar certo para mim. E foi quando eu comecei a dar aula, obviamente que o salário baixo não tinha mudado nesse momento, mas o resultado dos alunos, a valorização dos alunos pela aula que eu estava dando, começaram a me motivar. E isso, claro, que refletiu, obviamente, na minha carreira, porque quando eu comecei a dar aula, eu aprendi nesse momento que o maior divulgador do seu trabalho é o seu aluno. O meu aluno saía comentando das minhas aulas e rapidamente outras escolas fizeram propostas para mim com salários melhores. E assim eu fui pegando escolas melhores para trabalhar, que valorizavam mais o meu trabalho. E assim, cada vez eu me motivava mais a fazer algo diferente, a usar algumas estratégias
para poder fazer a diferença e querer fazer o meu aluno estar ali na minha sala de aula. Então, se você está passando por essa crise, eu falo para você, isso é normal. Né? Se você abrir qualquer site, você vê, eu vi hoje uma notícia falando que em média 45 professores desistem de dar aula ou se afastam, né, hoje no Brasil. Então é um número alarmante, isso por dia. Então tu imagina isso no mês, no ano, quantos educadores estão se afastando da sala de aula. Então, esse número aí vai refletir, de repente, no sentimento que você está agora. Tá, Marcelo, mas vamos... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar a minha realidade? Então, o primeiro momento a gente vai ter, né? Cada um de vocês pode estar no estágio. Às vezes você não pensa em desistir, mas você não está conseguindo atrair o seu aluno ali, tornando aquela aula uma aula bem eficiente, que você saia feliz daquela aula. Você pode já estar no estágio mais avançado, né? Como tem, né, alguns professores que mandam contato para nós, que já estão lá na frente já pensando, ó, eu não quero mais, eu quero mudar de profissão, vou trabalhar como vendedora, né? Vou trabalhar como garçom, mas eu não quero mais a sala de aula. Então, cada um pode estar no estágio. Então, a gente vai fazer uma conversa, né, meio que generalizada para tentar fazer você mudar a sua ideia e, claro, tentar mais uma vez. É isso que eu peço. Tente mais uma vez. Né? Não desista assim fácil. Hoje em dia nós vivemos aqui numa sociedade que a gente desiste fácil de tudo. Né? Sejam dos relacionamentos, né? Seja de um próprio emprego. O que a gente tem que perceber é que a gente está investindo primeiramente na nossa carreira. E a educação, você pensa como professor, para o seu aluno, ela é um investimento a longo prazo. Então você não pode querer um resultado a curto prazo. Aí você me pergunta, poxa Marcelo, você já deu aula há 10 anos e esse resultado? Bom, não quer dizer que você pode dar aula há 10 anos, mas se as estratégias que você utilizou nesses 10 anos não foram, né, eficientes, não foram pensadas dessa forma, você, né, acabou tendo um ganho de conhecimento, dando aula, mas você não pensou na sua carreira em potencializar e principalmente não pensando apenas em dinheiro, mas pensando em criar um padrão de aula, né, uma aula que envolva os alunos e você sair daquele ambiente ali feliz. Então, isso vai acontecer. Também a gente tem que ter a consciência do que o aluno hoje, o aluno atual, ele não é o mesmo aluno de quando a gente era aluno. Hoje, né, a facilidade da informação pelo aluno, ele abre o celular, ele tem todas as informações. Então, um modelo aplicado por muitos de nós na sala de aula é um modelo que quer fazer que um aluno decore a informação, sendo que ele tem a informação na palma da mão dele. Então, a gente tem que pensar primeiro como a gente pode atrair esse aluno para a sala de aula. Então, vamos começar a pensar dessa forma, tá? Vamos imaginar que o seu problema é você estuda muito, né? Como aí o professor Ed Clayson lá de Porto da Folha, né? O meu grande amigo aí que a gente se conheceu pela internet, um professor de geografia que eu acompanhei toda a sua evolução. Ele tinha muita dificuldade no começo em geografia e ele foi lá e começou a estudar pelos meus vídeos, né? Acessou lá o site Geografia Irada e estudou, né? E hoje eu vejo as perguntas deles uma evolução, eu sinto, né? Pena que eu não aguardei o primeiro áudio e os últimos áudios dele. E eu percebo assim a evolução, né, dele em conhecimento foi muito grande através do estudo. E isso, claro, que é um investimento a longo prazo. Então, a gente quer o resultado às vezes na hora. Então a gente se prepara para um concurso público e quer passar. Aí você começa a estudar um pouco antes do concurso público. Não, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo para os meus colegas professores. Você tem que ficar estudando durante um longo tempo lá, pensando lá no resultado, né, final. Então, tu não vai fazer mágica. Ah, eu estudei tanto, estudei um ano. Um ano é suficiente? Tu acha que um ano é suficiente? Quando eu fiz os meus concursos públicos, né, eu estudei naquele último ano mais firme, sim, mas eu sempre estudei muito durante, né, toda a minha vida como professor para poder oferecer uma aula de qualidade. Então, quando chegou o concurso, já estava num ritmo de estudo muito forte, já tinha uma bagagem muito grande. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Você, como professor, tem que primeiro fazer uma análise de você, né? Você domina bem o seu conteúdo? Esse é o primeiro ponto. Não adianta você querer fazer nada diferente se você não domina o seu conteúdo. Senão você vai ficar um animador de palco, né? Chegar ali e ficar fazendo gracinha pro teu aluno, mas o conteúdo realmente. Você domina? Você, né, pensa, você entende como funciona a aprendizagem para poder ensinar para o teu aluno? Então, a gente tem que perceber isso, né?
Então, eu vou fazer uma análise se eu conheço e domino meu conteúdo. Bom, eu não domino tudo, ninguém domina tudo, mas eu domino grande parte. Quais são as minhas fraquezas? A minha fraqueza é geografia física. Então, no caso, sou professor de geografia, então eu vou pegar lá e vou estudar. Aí eu sou professor de português, eu tenho um problema, sei lá, na minha escrita, na formação, né? Então, eu vou trabalhar essas minhas dificuldades para poder lá chegar e suprir isso no meu aluno. Se você que é especialista tem dificuldade, tu imagina o teu aluno quando ele não vai ter dificuldade. Então você vai estudar aquilo e vai tornar aquilo ali realmente, né? Você vai internalizar e aprender aquilo e tornar aquilo depois, quando repassar para o aluno, de uma forma mais agradável. Então o primeiro passo é você fazer uma análise das suas dificuldades. Isso eu falo primeiro do conhecimento, né, da sua bagagem na disciplina que você ensina. Depois você vai perceber e fazer uma análise na sua aula. Eu falo para vocês, sabe quem foi, né, eu faço muita pesquisa. O principal entrevistado, né, nas minhas pesquisas fui eu. Eu faço uma análise na minha aula constantemente. Eu faço experimentos na minha aula constantemente. E aí eu faço uma análise, eu penso, vejo que eu errei, o que eu poderia melhorar. E aí eu vou vendo o que dá certo, o que não dá certo. E vou criando essas inúmeras estratégias. Foi isso que eu escrevi aqui nesse livro, Gestão da Sala de Aula. Não é nenhuma fórmula, são estratégias que eu testei durante anos. E eu falo para vocês, eu dou aula de geografia há 19 anos, né? Fazer meu 20º ano aí, ano que vem. E sempre assim, errando, acertando e, nesse meio tempo, evoluindo. Então, você lá como educador tem que ter essa consciência. Você vai analisar primeiro o conhecimento. Bom, eu domino o conhecimento, né? Domino bastante coisa. E vou dominar cada vez mais. Você não vai querer, num ano, querer aprender tudo. Você vai ficar cada vez mais forte, como um vinho, cada vez melhor. E a questão depois é ver aqui as outras habilidades. Então, você tem o controle da disciplina? O que você está fazendo, né, para poder? Tu tem que imaginar, eu tenho uma turma bem disciplinada. Né? Só dou aula para aluno bom? Não. Vai ter que perceber que a maior parte das turmas que vai pegar vão ter problemas. Né? Pensa bem o médico, eu vou querer apenas, né, curar ali, né, fazer um tratamento em quem tem um machucadinho. Não, vão aparecer gente ali quebrada de todo jeito, né? Então você tem que perceber isso, você tem que estar e criar estratégias para lidar com todas as dificuldades. Essa turma aqui eu tenho muito aluno imperativo, essa turma aqui eu tenho um aluno muito indisciplinado, essa turma aqui eles têm um nível muito baixo de conhecimento, uma dificuldade muito grande de aprendizagem. Claro que a gente está, né, generalizando a turma, mas vão ter grupos, às vezes uma turma tem uma dificuldade maior, né, porque depende da turma, depende, né, da família dessa turma, né, dos pais desses alunos, depende da comunidade, então vários fatores vão influenciar nesse perfil dessa turma. Então, você vai chegar ali e vai fazer essa análise. Tá, vou começar a trabalhar isso em mim. Vou fazer alguns testes para melhorar. Né? Nós temos aí alguns vídeos gravados, você pode recorrer. A gente fala da gestão da disciplina, como é que eu posso fazer para ter um maior controle da disciplina. Né? E aí, depois que você viu isso. Depois, obviamente, você vai começar a perceber. Às vezes você dá o mesmo tipo de aula. O aluno já sabe como é que vai ser a tua aula. Isso não motiva o aluno. Então, tu tem que perceber que tu tem que criar ali alguns incentivos a mais. Então, a melhor estratégia, quando eu comecei a mudar, eu falei lá no meu vídeo do TEDx, vou deixar aqui embaixo para você assistir, que no meu vídeo é Ensinar não precisa ser chato, eu comecei a fazer uma análise, comecei a pensar. Bom, eu dou aula, os alunos querem dormir na minha aula, os alunos não prestam atenção, né? Eu comecei a ver assim, meu Deus, não quero mais dar aula. Eu estudo tanto para ter esse resultado, então eu saí assim triste. E aí foi onde eu comecei a mudar. Ah, Marcelo, tu copiou alguém? Não. Eu primeiro fiz uma análise do meu jeito fora da sala de aula. Eu sempre fui uma pessoa que gosta, né, muito de brincar, de conversar, sou muito falante. E na sala de aula eu era muito sério, com medo de perder o controle. Então eu comecei a criar algumas estratégias. E dessas estratégias, eu falei no vídeo, foi, né? Eu comecei a conversar sozinho praticamente. E eu respondi, eu criei um aluno imaginário na minha sala de aula. E claro que os alunos começavam a rir daquilo. E aí os alunos, eu comecei depois a usar a estratégia, perguntar para os alunos, e dava opções para eles, e depois dava a mesma opção para eles riam. E algo que é muito importante que o professor tem que fazer é dar aula andando pela sala, vai caminhando, vai conversando, bota lá o quadro, aponta para o quadro, olha lá comigo, olha lá o que é aquilo lá? Faz ele pensar, não vai para frente da sala de aula apenas querer despejar lá a informação para o teu aluno.
lembrar que essa informação ele tem na palma da mão dele. Ele vai pegar lá e vai ler o texto. E às vezes a forma que ele vai aprender vai ser muito mais fácil ali lendo, vendo um vídeo, do que a forma que você está tentando ensinar. Então, a gente tem que primeiro fazer uma análise. Então, hoje no vídeo a gente vai falar sobre isso, tá? Lembro para você que vamos fazer é muita coisa para a gente falar, trocar ideias com vocês. A gente pede até que você comente aqui embaixo quais são as suas dificuldades, para a gente poder atender, né, esses professores. Então, o objetivo é ajudar. Não sou nenhum guru, né? Não acredito muito nessa moda aí de guru, de coaching, que tudo resolve, vamos lá, autoestima. Não. Faça uma análise do seu conhecimento, quais são suas fraquezas. Você vai melhorar isso. Faça uma análise em cada um dos itens. No seu controle da disciplina, né? Por exemplo, na forma que você ensina, porque a forma que você vai ensinar vai resultar na aprendizagem do aluno. A forma que você vai ensinar pode motivar o aluno a querer aprender. Então, andar pela sala, falar mais alto, falar baixinho, olhar no olho do aluno, vem para cá, olhem comigo, bote emoção na sua aula. A emoção é uma grande ferramenta no processo de aprendizagem. Quando você mexe com a emoção, aquilo, né, você lembra, por exemplo, de alguma coisa, né, do nascimento do seu filho, você lembra, tem coisas que aconteceram uma vez, mas teve tanta emoção que você não esquece daquilo. Então, a sua aula tem que ter emoção. Você tem que chegar na sala de aula, fazer todo mundo sorrir. Para, controla a turma, olha lá no quadro agora, olha aquilo lá. O que eu estou querendo falar aquilo para vocês? Pensa comigo, pergunta para o aluno, vai andando na sala, volta, mexe, né? Conversa, faz ele sorrir. Para, não seja conteudista, conte aquilo, traga aquilo para o seu dia a dia. Tá, e o que está acontecendo aqui agora? Pá, veja aqui, ó. Olha aqui, tá dando uma aula lá, né? Que se for de português, como eu falei, pega um texto, deixa um jornal ali, traga um texto. Olha esse texto aqui, ó. O que ele está querendo falar aqui pra gente aqui, né? Ou então você pega ali algum erro de português que existe e mostra lá, mas por que pode isso, não pode aquilo? Pode, né? Procure ali, né, tornar aquela aula um ambiente alegre e feliz. Você vai ser feliz. O seu aluno vai te elogiar. E o seu aluno te elogiando, ele vai ecoar o seu nome para vários lugares, para a casa dele, né? Para os ambientes que ele frequentam. E isso, obviamente, primeiro vai dar para você uma satisfação que não tem preço. E segundo, que pensando em carreira vai te potencializar. Eu falo, o teu objetivo hoje pode não ser o mesmo objetivo de amanhã. Eu tinha objetivo, tive vários objetivos. Eu queria ser professor no começo de karatê. Me tornei professor de karatê, né? Depois de muito tempo, depois eu queria ser professor de geografia. Me tornei professor de geografia, né? Depois eu comecei a falar muito de educação, estudar muito sobre educação, porque eu fui muito crítico à minha formação como professor, né, que eu acho que eu não fui preparado para a sala de aula, aprendi muitas teorias, na verdade li muito slide, muito texto, e não me senti preparado, não sabia fazer nada, não errei muito. Então, por ser muito crítico a isso, eu estudei muito sobre educação e depois me apaixonei pela pedagogia e hoje eu dou aula na graduação também de pedagogia. E hoje o meu objetivo, né, é falar de educação e tentar ajudar as pessoas, porque eu passei muita dificuldade. Eu pensei em desistir, assim como você está pensando em desistir. Com esse vídeo eu não quero apenas que você, não, sabe, tu está querendo aí salvar que eu não desista, que eu mude de profissão. Não. Você pode mudar de profissão. Eu só quero que você tente mais uma vez. Você mude de estratégia. Porque você passou 4, 5 anos, você perdeu aí, né, digamos aí um tempão investindo do seu tempo, perdeu do seu tempo, né? Você ganhou muito conhecimento, você fez novas amizades, mas eu digo, e agora você vai simplesmente abandonar? Você pode, né? Realmente, eu não nasci para isso, eu não quero, mas às vezes tem uma solução na própria área de educação. Quem sabe você não pode ser um bom gestor? Você tem experiência da sala de aula. Muitos dos gestores não passaram pela sala de aula, não sabe o que é uma sala de aula. E você tem essa experiência. Então, você tem que pensar em todas as estratégias antes de abandonar radicalmente, tá, a educação. A educação precisa da gente. Se você é um professor de está vendo esse vídeo, com certeza está buscando informação. E hoje o que me preocupa é isso. Grande parte dos professores não gostam de estudar. Grande parte dos professores não gostam de ler. Não gostam de pensar. Vão para a sala de aula fazer, né? Vão faz de conta.
levam a sua aula no slide e ficam lendo o slide para o aluno. Distribuem textos dos alunos e fazem textos. Terceirizam. Eu falo isso, ele pega lá, chega na sala de aula, divide a turma em seminários, depois faz teatrinho, depois faz musiquinha e vai lá, a aula é só isso. Não. Lembra do que eu falei no começo. Primeiro você tem que dominar o conhecimento, mostrar para o aluno que você conhece, que você é um profissional. A frase que eu utilizo sempre quando eu vou dar as minhas palestras sobre educação, eu falo a seguinte coisa. Se exercendo a sua função social, seja qual ela for, se lá na sua... Tem que pensar assim, ó, o que eu estou fazendo aqui agora, qualquer pessoa faria? Se me tirar aqui da sala de aula e pegar lá a moça da limpeza, com todo respeito a ela vem aqui, ela faz a mesma coisa que eu? Ah, Marcelo, não entendi. Bom, mandar fazer alguém o trabalho, dividir em seminário, dar texto, ficar lendo PowerPoint, isso ela faz. Isso não precisou de 4, 5, 6 anos de estudo como você teve. Então, alguma coisa está errada. Né? Eu sei que muita gente pode ficar brava comigo nessa minha fala, né? Mas se você é um apaixonado pela educação e se preocupa com a qualidade da educação, você vai ter que concordar comigo. Não quer dizer que você vai ficar o tempo inteiro falando, você vai ter inúmeras estratégias. O que eu falo é da mesmice. Ah, Marcelo, mas eu uso o PowerPoint. Pode usar, é uma ferramenta belíssima. Imagem, vou usar a imagem ali para mostrar para o aluno. Eu uso, não uso tanto assim, mas uso sim, em paralelo, o quadro e o slide. Então, é isso que a gente tem que pensar. Bom, o vídeo não vai ficar muito longo, eu não quero que se estenda muito. Esse é o primeiro vídeo, como a gente tem inúmeros professores, assim, inúmeros professores que mandam recado pelo nosso Instagram. Né? Eu peço que você siga, que é Prof. Marcelo GO. Eles conversam, eles perguntam, e eu escuto muito desabafo de professor. Então, comente aqui embaixo. A gente vai, né, atender você aí na sua necessidade, qual é a sua dificuldade, porque o meu objetivo realmente é transformar a educação. Ah, Marcelo, mas tu é um sonhador, isso é difícil no Brasil. Bom, então eu não vejo sentido, né? Eu apenas querer falar de educação, escrever sobre educação, dar palestra sobre educação. Não, isso, né, não é pensando em recurso, em ganhar com isso, em sim em contribuir. Eu acredito, eu sou muito crítico ao modelo atual de educação. É uma educação que estuda pela prova. Então eu peço mais uma vez que você assista aqui o vídeo, a nossa fala lá no TEDx, né, um grande evento que a gente falou um pouquinho sobre educação. Beijo, né, aos professores, aos pedidos, né? Você falar com alguém é importante e pode falar comigo que eu vou aconselhar, né? Vou tentar ajudar. O objetivo realmente é auxiliar, é ajudar e, claro, juntos, eu e você.